Olá, pessoal. Você está entrando aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E onde é normal ser paranormal, não é, Cris? Completamente normal, né, Kátia Gaia? E por ser normal, nós trouxemos um assunto assim hoje que é fantástico, porque todos nós um dia vamos morrer, vamos desencarnar aí, como dizem os espíritas. Mas existe uma pesquisa muito interessante, Kátia Gaia. E ele passou pelo experimento induzido. Ele vai contar a sua história. Gente, né? Eu gostaria que você apresentasse o nosso querido, nosso amigo. Ele trabalha com consciência, é plugado em espiritualidade. Exato. E é um monte de coisas boas, né, Kátia? Bem, eu vou apresentá-lo formalmente porque vale muito a pena. Professor Geraldo Medeiros Júnior, presidente e fundador do Instituto Medeiros Pesquisas Avançadas, professor, escritor, membro da Academia Internacional dos Profissionais da Saúde dos Estados Unidos, membro da Academia Sul-Americana de Medicina Integrada, estudioso das bioenergias há mais de 20 anos. Puxa, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nossa, a honra é toda nossa. TV Mundo agradece, com o programa Enigmas também. Professor, nós sabemos que o assunto hoje é um assunto muito sério e nós trouxemos uma pessoa que estuda, que pesquisa, que vai a fundo, foi tão a fundo que passou pela experiência. EQM, gente. Você sabe o que é EQM, Kátia? Claro. Então vamos lá. Experiência de quase morte, né, professor? Exatamente. Explica pra gente o que é experiência de quase morte, como acontece? Olha, a experiência de quase morte é uma coisa que vem acontecendo de uma maneira bastante mais intensa, né? Porque agora está se dando mais atenção para esse tipo de fenômeno, que seria a morte temporária de um indivíduo, né? Seja por um acidente, seja por um choque, seja por um problema, por exemplo, numa mesa cirúrgica. Pode acontecer. Acontece, né? Exatamente. Apesar do termo, eu considero um termo errado, porque o indivíduo, ele não está quase morto, ele está morto, clinicamente morto. Interessante. Quando hein? está ligado, o senhor diz também, nos aparelhos? Exatamente. Então, normalmente, quando ocorre um fenômeno de quase morte, o indivíduo ele é considerado morto. Então, há uma parada cardiorrespiratória e há também uma parada no funcionamento cerebral. Então, hoje, inclusive, existe até uma norma, né, interna ali dos hospitais, que o indivíduo só é considerado morto quando há uma parada total cardiorrespiratória e o cérebro é decretado morto. Porém, existe uma coisa muito interessante. Indivíduos que passam por esse fenômeno acabam retornando. Muitos, não é? Interessante, Muitos, né, Kátia Gaia? muitos. E existem até pesquisadores internacionais que têm uma estatística vastíssima a respeito disso. Né? Interessante. É O Raymond verdade. Moura pesquisa esse assunto. Exato. Sim. Agora, não só ele, mas existem mais de 12 pesquisadores americanos, médicos, que estão também estudando esses fenômenos. Né? E o que é mais interessante nisso tudo é que o indivíduo, quando ele passa pela experiência, ele morre mesmo, né? E ele passa a ter uma experiência extracorpórea. Ele passa por uma experiência onde ele encontra pessoas que o orientam, que determinam o tempo que ele vai permanecer naquele estado e o induzem ao retorno. Poxa vida. É uma coisa interessante. E o legal é que tem uma pesquisa científica por trás de tudo isso e sai do campo da religião. Exatamente, Né? exatamente. Então é a ciência comprovando a espiritualidade e a vida após a morte. É isso que eu estou entendendo. Exatamente, exatamente. Super bom. É muito interessante. E essa experiência, o que é mais interessante em nível psicológico falando, nem tanto em nível fisiológico, né? Também fisiológico é interessante porque eu vou contar uma coisa para vocês. Mas em nível psicológico, o indivíduo volta transformado. Ele Na passa... maioria das pessoas que a gente conhece, sim. Eu conheço algumas mesmo. Exatamente. É verdade. É um fenômeno que Jung já preconizava há muito tempo. É uma experiência luminosa, uma experiência que induz a uma transformação. Então, se o indivíduo ele tinha um determinado tipo de vida, quando ele retorna, ele assume outro tipo de vida totalmente diferente daquilo que ele era antes. E ele começa a ter carinho pela vida. Ele começa, então, a apreciar a vida integralmente, né? valorizar. Que E vem interessante. com paz de espírito. Por quê? Porque ele viu que ele continua. Isso é que é mais interessante. Tem um caso, inclusive,
se vocês me permitirem Por contar, favor, professor. de uma moça que ela estava num estado desesperador e ela então tentou se matar. E ela então pegou um revólver e atirou. Nesse instante, ela se viu em um outro lugar, teve contato com uma consciência que a orientou com muito carinho e ela então retornou para o corpo. Ela já estava na mesa cirúrgica, estava já em recuperação e ela então, com esse envolvimento que ela teve com essa consciência, ela passou então a ter uma vida totalmente diferente. Os problemas que pareciam tão enormes viraram nada, praticamente. E esse espírito que ela encontrou era algum parente que já havia falecido ou era uma consciência amiga de outros planos? Era uma consciência tão superior, segundo ela, que não tinha relação com o meio dela, mas era uma consciência que emanava um carinho profundo. Entendi. E no momento desse desespero, lógico, né, a abraçou com muito carinho e a transformou. Olha que coisa fantástica. Professor, quando uma pessoa tem um EQM, quais são as fases do EQM? O que acontece em primeiro plano quando acontece um EQM? Olha, isso também é bastante relativo. Existem pessoas que passam por uma sequência, né? Algumas que se veem fora do corpo, que acabam então presenciando essa separação do corpo, que não é fácil, é uma situação muito complicada. Quem não está acostumado por uma projeção, de repente, não é? Exatamente, é muito complicado, é traumatizante. Porém, a maioria das pessoas, quando passa por essa situação, já se encontra em outro lugar. Então, é como se houvesse um transporte em consciência contínua, a pessoa já está num determinado local e aí ela passa a receber orientação. Normalmente, são recebidas com muito carinho. Olha que interessante. Agora, existem outras que vão parar em outros lugares, mas são poucas. E aquela coisa do filme, professor, que a pessoa diz que vê um filme da própria vida, isso é real? Algumas pessoas vivenciam isso, tanto é que são sintomas clássicos, né? O tunelamento, né? Geralmente o um túnel. Exatamente, né? Eu ia perguntar para o senhor. Exatamente, tem um tunelamento, a pessoa passa por um túnel, onde ela enxerga uma luz no final, e nesse momento, nessa transição, por onde ela passa pelo túnel, ela vai vendo a vida dela, né, como numa retrospectiva. Existem algumas pessoas que passam por isso, outras pessoas não passam por isso. Ou não se lembram? Não sei, mas normalmente não passam por isso essas pessoas que já se encontram num determinado local, né? Certo. Normalmente esses locais que são descritos são locais muito luminosos, né? Onde a pessoa não percebe um ambiente, mas é um lugar com extrema luz, né? Já outros narram já locais, com jardins, com lagos e tudo mais, né? Então é uma coisa bem interessante. Bom, gente, então isso também, desmistificando a morte, com a ciência pesquisando esse assunto, e eu sei que você vai contar muito mais no próximo bloco, a gente vai perdendo o medo da morte, né? Exatamente. A tanatofobia começa a desaparecer na nossa humanidade por meio do conhecimento científico. Exatamente. É a ciência comprovando a espiritualidade. Interessante, né, professor? É verdade. E que bom, né? Graças a esses pesquisadores e estudiosos. Que bom, que bom. Professor, me fala só uma coisa. Eu fiquei sabendo que o senhor foi induzido a uma experiência dessa. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Isso é real? É real e realmente passei por uma experiência muito próxima disso, né? Porque, na realidade, tudo surgiu como uma curiosidade, pesquisei, e depois, então, eu entrei em contato com alguns cientistas que pesquisam isso, né? Que fizeram até trabalhos científicos importantes. Mas não bastava isso. Tinha que ter uma experiência para poder entender o que é isso na raiz, né? E eu me submeti a um experimento muito importante. Então, daqui a pouco, o Geraldo Medeiros ele vai explicar e vai contar item por item desse experimento que foi induzido a um EQM. E ele vai explicar o que aconteceu, o que ele viu nesses planos astrais aí multidimensionais. Kátia Gaia, você vai passar agora nosso site, e-mail. Nosso e-mail daqui, Vamos lá. Para você que deseja interagir conosco, mandar suas perguntas e também suas sugestões, enigmas@tvmundi.com.br. Nós aguardamos aí o seu contato, internauta. E falando em contato, eu também vou pedir para o professor Geraldo Medeiros
passar o contato, né? Que para quem queira conhecer um pouco mais desse assunto e de tantos outros, o professor, inclusive, tem um espaço onde dá cursos, né, professor? Instituto Exato. Medeiros. Eu gostaria que o senhor desse seu e-mail para o pessoal, né? Tá. Então eu vou passar o site e ali então as pessoas podem, né, vislumbrar um pouquinho qual é o nosso trabalho, né? Então é institutomedeiros.com.br. www.institutomedeiros.com.br. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Até o próximo bloco, então.